Quero convidar você a ler comigo. Pedro 3, do 13 até o 22. Quem achou diz amém. Quem não achou, espera um pouco. Do 13 ao 22. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos, do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da arca, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Hoje eu quero conversar com você nesse texto sobre o seguinte tema: é preciso estar preparado. Pergunta para o seu irmão aí do lado: você está preparado? Ele vai falar para você: não sei, o pastor não falou ainda, né? Mas pergunta, vai que ele sabe. É preciso estar preparado. Agora, preparado para quê? Não é? Quando a gente assiste um jogo de futebol, você vê os caras correr lá 90 minutos, né? 45, dá uma descansadinha, e mais 45, a grande maioria deles. Mas para eles suportarem correr 90 minutos, eles precisam se preparar. Se eles não estiverem preparados fisicamente, corre 5 e a língua vai lá na canela, né? E aí já era, não dá mais para correr. Quando você vê um maratonista, por exemplo, o cara, você fala para ele, correu 15 quilômetros, você fala: nossa, o cara correu 15 ali. Mas durante a semana ele correu muito mais para aguentar os 15 que ele estava correndo ali. A grande pergunta que o texto aqui nos diz, e Paulo e Pedro nos faz, é se nós estamos preparados. Ele diz que nós devemos estar. Eu preciso estar preparado. E se você me perguntar: para quê, pastor? Então eu olhando o texto, eu vi algumas coisas que eu e você
precisamos estar preparados. Primeira coisa, eu e você precisamos estar preparados para santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Está no versículo 15. Quer ler de novo? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Santificar a Cristo, o que seria? Porque a gente tem uma ideia de que Deus já é santificado. Deus é santo, então como eu vou santificar a Cristo? A ideia que Pedro aqui pega, ele pega uma ideia lá do Novo Testamento, do Velho Testamento, quando ele vai dizer para nós que santificar é você separar, é você fazer alguma coisa ser mais santa do que outra, é você fazer uma divisão. Então, quando ele diz para nós assim, estejam preparados e para santificar a Cristo no vosso coração, ele quer dizer o seguinte: santificar a Cristo é glorificá-lo com a sua vida. Você santifica Cristo quando você exalta o nome do Senhor. Quando você, vivendo a sua vida, você glorifica o nome de Deus. Por isso que ele diz aqui que eu tenho que santificar Cristo no meu coração. Porque não tem jeito de eu santificar a Cristo se não for no meu coração. Por que a gente gosta muito da questão da idolatria? O ser humano ele gosta muito da idolatria, porque a idolatria não faz parte dele. A idolatria está fora. A idolatria é um objeto. Então, quando eu entendo, por exemplo, que santificar a Cristo é eu limpar muito bem os meus crucifixos que eu carrego no peito, é fácil. Se eu entender que santificar a Cristo é eu limpar a imagem de Jesus que eu tenho em casa, é fácil. Muito fácil. Agora, se eu entender que santificar a Cristo é limpar o coração aonde ele mora, aí é um pouco difícil. Porque eu não tenho que mexer com Cristo, eu tenho que mexer comigo. E mexer no coração é uma das piores coisas que a gente consegue. Que a gente não quer fazer. A gente não quer mexer. Eu não quero tirar do meu coração uma coisa que eu sei que denigre a imagem de Jesus. Ah, pastor, mas eu gosto tanto de fazer isso. É tão bom, é tão agradável, é tão legal, é tão bacana. Então muitas vezes, nós não queremos santificar a Cristo no nosso coração, porque nós não queremos que Cristo seja tudo em mim. A gente até canta, bonito, né? Tudo em mim, Senhor, tudo em mim, Senhor, tudo em mim. Mas deixa um pedacinho para a pornografia, Senhor. Porque sem a pornografia eu não vivo. Tudo em mim, Senhor, tudo em mim, Senhor. Mas deixa um pedacinho para a balada, Senhor. Sem a balada eu não vivo. Tudo em mim, Senhor, tudo em mim. Mas se eu não tiver todo o dinheiro para gastar do jeito que eu quero, esse negócio de dar dízimo, Senhor, não dá. Então eu canto seja tudo em mim. Eu até acho bonito que Cristo seja tudo em mim. Mas o meu coração não quer santificar a Cristo. O meu coração quer se agarrar às outras coisas. O meu coração quer ser cheio de coisas que não vão santificar a Cristo. Jesus disse, o homem fala do que está cheio. Simples. Perceba o que sai da sua boca. Não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui, nessa semana, falaram de Jesus para alguém? Do que é que você está falando, então? Sobre o que você tem conversado? O que é que sai da sua boca? Porque quando eu digo que eu quero santificar a Cristo, eu estou dizendo, Senhor, seja tudo em mim. Senhor, toma conta da minha vida.
Toma as rédeas da minha vida. Aí a gente lê essa palavra, canta esse hino, e quando chega em casa, briga com a esposa e com o marido. Por causa do controle da televisão. Seja tudo em mim. Aí o marido diz, quero assistir o Fantástico. Ela, de jeito nenhum, eu quero assistir não sei o quê. Aí pronto. Cristo já não é tudo em nós. Já tem algo que entrou para trazer tragédia, briga e discórdia. Santificando a Cristo em vosso coração. Irmão, você está preparado para santificar Cristo? Está preparado? Você está preparado para jogar as coisas do teu coração fora e deixar Cristo entrar na tua vida? Você está preparado para dizer não a algumas coisas que são boas deste mundo, mas que não dignificam o nome, não glorificam o nome do nosso Senhor Jesus? Está preparado para isso? Ou você não está nem aí para Cristo ser santificado? Você não está nem aí para conquistar o teu coração? É só você que pode responder essa pergunta. É só você que conhece a tua consciência e o teu coração. Só você. E Deus, irmão. Mas ninguém. Então você precisa compreender que a palavra de Deus, ele diz que eu preciso estar preparado para santificar a Cristo. Cristo como Senhor em meu coração. Cristo é Senhor do teu coração? Sinceramente. Porque o Senhor, ele domina. Quando você tem um Senhor, você tem alguém que te domina. Se Cristo não domina a sua vida, ele não é Senhor. Ele é tudo, menos Senhor. Como é que é as suas escolhas do dia a dia? Você escolhe as coisas de Deus ou você escolhe as coisas do mundo? Isso vai te ajudar a saber quem é o Senhor do teu coração. Porque se você escolhe as coisas de Deus, você então está sendo realmente levado a Cristo. Agora, se você escolhe as coisas do mundo, então você não está sendo levado a Cristo. Quem é que está santificando a vida para Jesus? Nós precisamos responder isso. Eu preciso responder e você precisa responder isso. Porque Deus quer que a minha vida esteja preparada para santificar a Cristo no meu coração. Isso precisa ser uma meta na minha vida. Quantos aqui já viram aqueles carros que tem um dizerzinho atrás aqui, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Você já viu o carro? Quando alguém estiver passando um carro desse perto da sua casa, você faz um teste. Entra na frente e para! Dá licença, eu preciso do carro. Porque eu tenho que fazer uma obra de Jesus ali. O senhor pode, por favor, me dar o carro? O cara fala, não, então tira o adesivo. Porque ele não é de Jesus, ele é seu. Para com isso. Às vezes o nosso coração está assim, entendeu? O adesivo no coração está lá. Propriedade exclusiva de Jesus. Seja tudo em mim, tudo em mim, tudo em mim. E lá fora? Quem manda? No teu coração. Preparados para santificar a Cristo em vosso coração. Amém? Segundo momento, Pedro nos convida para que a gente esteja preparado para responder à razão da esperança. No versículo 15 ainda ele diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você está preparado para as pessoas verem em você a esperança? Você está preparado?
Será que quando as pessoas olham para a tua vida, para a maneira como você vive, elas conseguem dizer, aquela pessoa tem a sua esperança em Deus? Será? Porque a ideia aqui, irmãos, a ideia aqui é prática, não é só a ideia do consciente. Não, eu tenho que aprender a palavra para dizer, eu tenho que aprender para dizer. Isso também, mas as pessoas precisam não só ver isso na sua linguagem, elas têm que ver na tua vida. Aqui a ideia é prática. Responder à razão da esperança é muito mais do que uma resposta teológica. Antes é uma vida convicta da esperança cristã, mesmo em face da morte ou em outras consequências. Como é que eu estou vivendo nesta vida? A minha esperança, ela está em Cristo ou ela está em outras coisas? Eu quero ler para você aqui uma carta. Essa carta foi escrita por Plínio o Moço. E ela foi dirigida a Trajano, imperador. E essa carta é um pouco nova. É do ano 112 depois de Cristo. Recente. Ele não mandou e-mail porque estava sem energia. Então ele escreveu a carta. Mas olha o que diz Plínio. Plínio era um governador, era alguém que mandava em uma área romana. E ele escreve para o imperador dizendo o seguinte: nunca participei de uma instrução contra os cristãos. Desconheço, por conseguinte, que fatos são punidos habitualmente, em que se baseia a investigação e até onde é necessário ir. Trata-se unicamente do nome cristão na ausência de crimes, ou dos crimes inseparáveis do nome que devem ser punidos. Que devem ser punidos? É uma pergunta. Provisoriamente, eis a linha de conduta que adotei em relação àqueles que me foram denunciados como cristãos. Eu próprio perguntei-lhes se eram cristãos. Aqueles que reconheciam o selo, repeti essa pergunta uma segunda vez, e uma terceira vez, ameaçando-os com suplício. Aqueles que persistiam, mandei executá-los. Com efeito, o que quer que significasse a sua confissão, era para mim indubitável que aquela teimosia, aquela inflexão, obstinação, mereciam ser punidas. Houve outros possuídos da mesma loucura, que em razão de sua qualidade de cidadãos romanos, designei para serem enviados a Roma. Vários casos particulares se apresentaram. Houve aqueles que negaram ser cristãos, ou tê-lo sido. Quando eles, a instâncias minhas, invocaram os deuses, ofereceram a tua imagem, súplicas de incenso e de vinho, e além disso, blasfemaram contra o Cristo, coisas a que, segundo se diz, é impossível obrigar aqueles que são realmente cristãos. Considerei poder libertá-los. Outros asseguraram que tinham deixado de ser cristãos. Alguns há 3 anos, outros há mais tempo ainda, e alguns mesmos há 20 anos. Todos eles também veneraram a tua imagem, as estátuas dos deuses, e blasfemaram contra o Cristo. Por outro lado, eles afirmaram que toda a sua falta ou o seu erro se limitaria a reunir habitualmente num dia fixo, antes de nascer o sol, para cantarem entre si, alternativamente um hino a Cristo, como se fosse um Deus, e para se comprometer através de juramento, não a perpetrar este ou aquele crime, mas a não cometer nem roubo, nem pilhagem,
nem adultério, a não faltar a palavra dada, a não negar a devolução do que lhe for confiado quando solicitado. Depois disso, eles tinham o costume de se separar para voltarem e se reunir a fim de fazerem uma refeição, mas uma refeição bastante comum e inocente. Eles haviam renunciado também a essa prática depois do éxito, no qual, segundo suas instruções, proibia a associação. Aí ele continua, ele diz que pegou 2 escravas que se chamavam diaconisas e as matou porque elas não voltaram atrás. E ele termina dizendo assim, trata-se de uma grande quantidade de todas as idades, de todas as condições, dos 2 sexos que são pronunciados pela justiça, ou que o serão. Não foi somente as cidades, mas também as aldeias e os campos que sofreram o contágio dessa superstição. Creio que será possível detê-la e corrigi-la. Assim se constatou que os templos, que pouco a pouco tinham sido abandonados, estão sendo novamente frequentados, que são retomadas as festas solenes e que há muito foram interrompidas. Sabe o que era ser um cristão nessa época que Pedro escreveu? E um pouco depois também, no ano 100, ano 112, por aí? Era isso, irmão. Sabe o que Pedro estava querendo dizer com você falar sobre a razão da sua esperança? Era você encarar a morte e dizer, não importa se eu tiver que morrer. Não importa. Porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer porque a minha esperança é maior do que a morte. A minha esperança é maior do que essa vida aqui, normal, natural, do dia a dia. Eu não estou preso ao agora. Embora eu esteja vivendo hoje, a minha mente e meu coração estão focados na esperança eterna em Cristo Jesus. Essa era a linguagem que Pedro estava querendo dizer para nós. Será que nós estamos no século XXI preparados para dar a razão da nossa esperança? Ou será que facilmente a gente é como alguns aqui que já não mais confessam a Jesus? Ele diz que alguns disseram, não tem nada a ver, já faz mais de 3 anos que eu não ando mais nessa. Eu já faz mais de 20 anos que eu não ando mais nessa. Sabe qual que é o diálogo nosso hoje que nós temos encontrado com alguns cristãos? Eu sou crente, mas olha, não é bem assim, sabe? Eu sou crente, mas não fico aí brigando com outra pessoa por causa de não ser. Eu não fico falando de Jesus à torta direita. É um negócio mais light. Sou crente light. Eu sou crente e vou na balada. Eu sou crente e tomo minhas cachaças. Eu sou crente e pego as meninas. Eu sou crente e faço isso. Qual é a razão da tua esperança? Não está dizendo mais. Não é possível mais enxergar nas pessoas a razão da esperança. Porque a gente não mais vê aqueles que se privam por causa de uma esperança maior. A gente já vê aqueles que se doam a este mundo como se tudo isso aqui, irmãos, fosse a única coisa que nos restasse. Qual é a razão da tua esperança? Você está preparado? Se alguém perguntar para você a razão da tua esperança, a tua vida responde isso? As pessoas conseguem olhar para você e ver isso? Que você é uma pessoa que está mais ligada à esperança futura e eterna do que este mundo vil, pecaminoso e passageiro? Porque Jesus disse, tudo nessa terra vai passar, mas as minhas palavras permanecerão. Aonde é que está a tua esperança? É na palavra de Deus ou nas coisas do agora? Você quer viver com Jesus e quer viver no mundo? Não dá. Não dá, irmão. Ou você vive com Cristo, ou você vive com o mundo.
precisamos estar preparados para responder à razão da esperança. Em terceiro lugar, eu queria que você visse aí no versículo 16, que eu e você precisamos estar preparados para agir. Está preparado para agir? Como é que você está agindo na sua vida? Porque há um jeito certo de agir diante da palavra de Deus. Porque às vezes a gente fala, não, eu não acho mesmo, eu estou preparado para agir, deixa comigo, eu faço tudo, eu faço o que aconteça. Mas não é assim que a Bíblia quer que você age. O versículo diz, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência de como que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Preparados para agir, sim, com mansidão, temor e boa consciência. A prática cristã, muitas vezes, era tida como imprópria ou inapropriada perante os descrentes. Os cristãos, eles eram acusados de barbárie, sem mesmo cometê-lo. Tudo os cristãos faziam tinha uma coisa errada. Quando eles faziam a festa do amor, que era chamada festa do amor, porque eles ceavam e eles amavam, eles viam ali que era o momento de lembrar o amor de Jesus, e eles demonstravam amor uns aos outros, os ímpios diziam que eles estavam fazendo prostituição. Quando eles iam cear, os ímpios diziam que eles eram canibais, que eles iam comer o corpo e beber o sangue de Jesus. Então, eles eram incestuosos. Por quê? Porque casavam irmão com irmã. Não é assim? O Alexandre lá casou com a irmã André. O irmão Alexandre e a irmã André. Isso está errado aí, né? E casou com a irmã do André, então. Eles são incestuosos. Tudo que os cristãos faziam era problema. Chovia demais, culpa dos cristãos. Tinha muita seca, culpa dos cristãos. Estava com algum problema na economia, culpa dos cristãos. Como que faz para resolver? Mata um monte, joga para os leões. Então essa era a vida nesse contexto aqui que Pedro está falando. Esse era o ambiente. Aí ele escreve para os irmãos e diz assim, vocês estão preparados para agir? Estamos, está preparado, a espada está do lado. Não. Olha quem está escrevendo essa carta, irmão. O Pedro. Você lembra do Pedro? O cara que pegou a espada e cortou a orelha do outro? É o Pedro que está escrevendo. E sabe o que ele escreve agora? Irmãos, sejam mansos. Olha que coisa, hein? Guarda a espada, irmão. Você quer viver nesse mundo? Viva com mansidão. Você precisa passar para as pessoas aquilo que elas não têm. Você precisa dar aquilo que você tem, que falta nelas. Eu acho incrível como que a gente tem vivido hoje, nos dias atuais, sem poder mais distinguir quem que é um cristão agindo e quem que não é. Porque o cristão da política rouba igual o outro que está lá. Em todas as áreas há uma crise de ética. Porque os homens estão deixando de viver e agir como a palavra. Agir com mansidão. O irmão não age mais com mansidão. Ele diz, não, mas o negócio meu é na porrada mesmo. O negócio de mansidão aí dá certo. Eu acerto na pancada. Não há mansidão nem dentro da casa. Em famílias que são cristãs, que se denominam cristãs. Os bichinhos na vida que a gente ouve na discussão de vaca e dinossauro. Né? Cadê a mansidão? É para viver preparado para agir com temor. Será que a gente ainda tem temor? Será que a gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente pensa, opa! Será que Deus gosta disso? Será que é apropriado fazer isso? Eu acho que não tem mais esse questionamento, porque não tem temor.
E olha aqui, irmãos, uma coisa que a palavra de Deus sempre diz, né? Você precisa estar preparado para viver e agir com boa consciência. Boa consciência. A pessoa que age com boa consciência, ela tem sono bom, tranquilo. Agora a pessoa que tem, a Bíblia chama de dura serviço, ele não se curva. A consciência dele está morta. Ele não está nem aí. Está cheio de gente que anda com camisa bonita de Jesus. Linda. Mas que não tem consciência boa. Rouba. Fala mal dos outros. Pratica coisas desonestas. Pratica coisas que são até feias de falar. Dão mau testemunho para os de dentro e para os de fora. Porque não está preocupado em ter boa consciência. Não queremos mais viver dessa maneira. Mas a Bíblia diz que eu e você temos que estar preparados para agir com mansidão, com temor e com boa consciência. Quando você for acusado de qualquer coisa e isso for mentira, você deve lembrar que a sua reação tem que honrar o Senhor. Pedro está dizendo nesse contexto. Ele diz, olha, faça isso, porque aqueles que estão difamando vocês, sabe o que vai acontecer? Eles vão ser envergonhados por causa do bom procedimento de vocês. Porque quando vocês agirem bem com eles, Deus vai ser honrado. E eles vão ficar, como diz o outro, a respeito das calças na mão. Vem, deu errado. Deu errado. Porque a gente achou que ia ter um contra-ataque e teve uma boa ação. Você está preparado para agir dessa maneira? Porque você precisa mudar a maneira de agir. A mansidão tem que ser naturalidade na tua vida. Você tem que aprender a ser manso. Esses dias eu vi uma frase na internet que eu achei legal, que diz assim, fazer o bem é bom. Né? Fazer o bem é bom. Não está essa onda agora de fazer o bem? Né? Na televisão, seja um voluntário, faça o bem, né? Aí o pessoal colocou uma frase assim, fazer o bem é bom. Então comece na sua casa. Porque as pessoas querem ser boas lá fora, mas dentro de casa ninguém quer ser bom pro outro. O marido quer ser ruim com a mulher é ruim com o marido, os pais são ruins com os filhos são ruins com o pai. Aí quando chega lá fora, quer fazer o bem. Ah, vou dar uma esmola. O que adiantou a esmola? Se a sua casa é um hoje um furacão, não entendi. A mansidão começa do marido com a esposa com o marido. A mansidão começa do pai tratando o filho e o filho tratando os pais. Não adianta eu querer ser manso lá fora e dentro de casa paraibano de faca. Não, aqui dentro de casa aqui é o negócio. Isso é a faca mesmo. Entendeu? Tinha um programa de que era opa! E aí começava, né? Mansidão, temor a Deus e uma boa consciência. Porque tudo que você fizer com boa consciência, ninguém vai poder arguir contra você. Às vezes as pessoas falam, ou chega no meu ouvido assim, né? Tem uns ventos que trazem, né? Aí eu digo assim, realmente, a pessoa disse isso. Falou isso. Tudo bem, não tem problema, não, deixa quieto. Mas ela falou, não tem problema. A minha consciência está tranquila. Porque se você for ficar preocupado com tudo que dizem, com tudo que falam, com tudo que pensam a seu respeito, você não vive. Eu estou com a minha consciência tranquila. Jesus pede para que a gente viva isso. E por último, irmãos,
do versículo 18 ao 22, Pedro nos convida a estar preparados para anunciar o Evangelho da justificação e da condenação. Você está preparado para anunciar o Evangelho? Porque, às vezes, a gente acha que a gente anuncia o Evangelho quando a gente olha para você e diz: Jesus te ama. Ai, que lindo. Né? Aí a pessoa vira para você e ama você também. Você fala: olha, já deu uma evangelizada, já está até respondendo. Não é não? Irmão, Jesus te ama, não evangeliza ninguém. Ah, eu evangelizei, pastor. O que você fez? Convidei ele para mim na igreja. Você não evangelizou. Você convidou ele e o pastor a evangelizar no culto. É errado convidar? Não. Muito bom. Mas não é evangelizar. Eu preciso estar preparado para evangelizar as pessoas. Elas precisam saber do evangelho da justificação e da condenação. No versículo 18 está o evangelho da justificação. Pois também Cristo morreu uma única vez. Amém? Cristo não vai morrer mais, irmão. Ele já morreu uma vez. E o quê? Por que ele morreu? Pelos pecados. Opa! Então teve um motivo por Jesus morrer. Teve um motivo. O motivo foram os pecados. Quais pecados? Os meus, os seus, os nossos, os vossos, os do além, e por aí. O justo. Quem é o justo? Pelos e quem são os injustos? Nós. Para o quê? Para quem que você disse? Por que Jesus morreu? Para conduzir-nos a... Olha o Evangelho, irmão. Você quer pregar o Evangelho para alguém? Em um versículo, você fala para a pessoa por que ela precisa de Jesus. Em um versículo, você explica para ela qual é o problema do pecado, qual é a ordem de Deus para o pecado, a morte de Jesus, e que só Ele vai conduzir você para Jesus, para Deus, não tem outro lugar. Ninguém justifica o homem a não ser Jesus Cristo. As minhas obras não me justificam, as suas obras não te justificam, o Buda não te justifica, qualquer um outro líder espiritual não justifica, porque quem morreu uma vez foi. Não tem um outro caminho, irmão. O caminho da justificação está em Jesus Cristo. E eu preciso falar isso para as pessoas. Isso é pregar o Evangelho. Isso é dizer para as pessoas e dizer para elas: olha, você tem uma posição diante disso. Você tem que tomar uma posição. Sim ou não, o problema é seu. Se você falar não, tudo bem. Obrigado, você não. Agora, você falou sim? Opa, então vem cá. Agora você é o meu irmãozinho querido, vou cuidar de você. Eu preciso estar preparado para anunciar o Evangelho de justificação para as pessoas lá fora, irmão. Está acabando o tempo. As pessoas precisam ouvir. Elas precisam entender que em Jesus elas têm a salvação. Fora de Jesus não há salvação. E aí você tem que contar para eles a má notícia que está aí no texto. A má notícia está aí, ó, no versículo 19. Né? Morto sim, continua 18, né? Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, ou seja, ele ressuscitou. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Jesus deu uma passada no que nós chamávamos de Sheol, no lugar onde os mortos ficavam. Aí quais os mortos que estão lá? Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Pedro pegou um grupo só. Jesus falou para todos. Há um outro texto que diz que ele foi e pregou os espíritos em prisão. Ele foi e anunciou para todo mundo. Não foi evangelizar, porque as pessoas já estavam mortas. Ele foi anunciar a sua obra. Mas aqui Pedro anuncia que aqueles lá que ficaram
durante pelo menos 40 anos ouvindo Noé e sua família anunciar o Evangelho e não quiseram, Jesus foi lá e disse para eles o seguinte, enquanto se preparava a arca, no qual, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, o resto não foi. Aí ele diz, esse exemplo figurava, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação, de novo, de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que é que Pedro está querendo dizer com tudo isso aqui, que às vezes a gente fica louco com esse texto, querendo saber o que aconteceu, para quem Jesus pregou? Ele está querendo dizer o seguinte, eu anunciei os que foram mortos antes de mim, que eu vim, cumpri a promessa, morri e ressuscitei, e todos os que morreram na esperança do Messias têm direito à salvação. Mas os que negaram, como os da época de Noé, e se estrupicaram morrendo afogados, os que hoje não quiserem o Jesus, que com o batismo tipifica essa salvação, vão sofrer a mesma condenação. O Evangelho é simples e claro, e as pessoas precisam saber que se elas estiverem em Cristo, elas estão dentro da arca de Deus. Mas se elas não estiverem em Cristo, elas têm a morte eterna garantida. Quantas pessoas passam por nós que ainda não ouviram isso de nós? Você está preparado para anunciar o Evangelho da justificação e da condenação? Eu preciso anunciar. E você precisa anunciar também. As pessoas precisam ouvir. Se elas não quiserem, não é meu problema, não é seu problema. Mas alguém tem que dizer. E o Pedro aqui nos convida a estar preparado para fazer isso. Amém? Quando compreendemos a salvação em Cristo, somos salvos por Ele. Quando não compreendemos a salvação em Cristo, seremos condenados por Ele. Simples. Você compreendeu a salvação em Jesus? Compreendi. Você é salvo por Ele. Você não compreendeu a salvação em Jesus? Não. Então um dia você vai se encontrar com Ele e você vai ser condenado por Ele. De Jesus ninguém escapa. Ou é para a salvação, ou é para a condenação. Porque só Ele tem poder para julgar vivos e mortos. Quero terminar perguntando: você está preparado? Essa palavra, ela motivou o teu coração? Você entendeu que estar preparado é um objetivo de Deus para a sua vida? Deus quer que você esteja preparado para santificar a Cristo. Deus quer que você esteja preparado para responder à razão da esperança. Deus quer que você esteja preparado para agir da maneira certa, com mansidão, com temor e com boa consciência. E Deus quer que você esteja preparado para anunciar o Evangelho da justificação e da condenação. Só você pode responder se isso motiva ou não. Porque se isso não te motiva, então eu quero dizer que você não se importa com a causa do Evangelho. Se isso não motiva o teu coração, você não se importa com a causa do Evangelho. Você pode se importar com tudo, menos com a causa do Evangelho. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar.
Senhor, nós queremos nesta hora colocar diante da Tua presença a nossa vida. E rogar a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude. A Tua palavra nesta noite, ela traz, Senhor, um desafio para nós. Eu preciso estar preparado. Os meus irmãos aqui nesta noite, eles precisam estar preparados. São tantas as tarefas. Precisamos santificar o Senhor no nosso coração. Deus nos ajuda a fazer isso. A viver menos para este mundo e mais para o Senhor. Precisamos estar preparados, Senhor, para responder à razão da esperança que é em nós. As pessoas precisam ver isso na minha vida, na vida dos teus filhos. Ajuda-nos. Senhor, nós precisamos estar preparados para agir com mansidão, temor e boa consciência. Essa é a maneira que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Não há outra, só essa. Me ajuda e ajuda os meus irmãos. Senhor, precisamos estar preparados para pregar às pessoas o Evangelho da justificação e da condenação. Querido Deus, que essa mensagem, nessa noite, motive o nosso coração. Porque se nós não formos motivados, Senhor, ela está revelando que nós não nos importamos com a Tua causa. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus